E agora, Vinícius? Deixa eu ver se já tá ao vivo. Olá, gente. Vamos chamando as colegas, boa noite. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o nosso piso salarial, sobre a lógica das questões trabalhistas. É um prazer estar aqui com vocês. Enquanto as pessoas não chegam, eu acho que a gente pode ouvir uma música que está muito marcante para nós nesse tempo, hein? Vamos chamando, gente. Presta festa, pobre, que os homens marcaram pra me conhecer. Vamos chamando os colegas, daqui a pouco o Dr. Elton vai estar aí. Quem gosta dessa música, hein? Brasil, mostra sua cara para enfermagem. Mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O dono do seu sócio, confia em mim. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos mostrar nossa força. Vamos mostrar que a luta da enfermagem é uma luta digna, correta, merecedora de todo o respeito. Estamos falando, eu esqueci, ô Vinícius, esquecemos de colocar aqui. Vinícius vai colocar aqui uma coisinha pra gente, tá? Já daí. Isso tá legal. Deixa eu escrever pra você. Qual é o seu negócio? Pátria. Brasil, mostra sua cara para essa enfermagem. E agora? Pode. Mostra sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O dono do seu sócio, confia em mim. Qual é o seu negócio? Confia em mim. Gente, muito obrigado. Vamos chamando os colegas aí. Hoje é uma noite especial. Eu espero, junto com o Dr. Elton, encontrar mecanismos de dar mais informações para a enfermagem. Quanto mais informações nós tivermos, mais estaremos fortes para enfrentar esse momento da implementação do piso e para que ele chegue ao contra-cheque. Hoje nós vamos falar do piso salarial com o apoio do advogado Dr. Elton. E ele vai estar aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixe-me ver. Ainda não achei Dr. Elton aqui não. Dr. Elton, se o senhor já estiver aí, chama Dr. Elton aí pra gente. Ainda não encontrei com ele aqui não. Mas ele deve estar aqui, estamos chamando. Enquanto o Dr. Elton não chega, eu peço a vocês que pegue aqui, ó, esse aviãozinho aqui, que está aqui na tela. Mande para o seu colega, aquele colega que está cheio de dúvida, para que ele venha participar conosco. Nós vamos fazer uma live rápida para que ela possa ficar aí bem gravada. Aí vamos colocar lá no nosso espaço do Observatório do Piso. Eu quero então saudar toda a enfermagem mineira, toda a enfermagem brasileira
quero saudar todas as lideranças políticas que lutaram e estão lutando pela implantação desse piso. Quero saudar todos os companheiros da enfermagem que estão aí lutando por um espaço político. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos valorizar esses guerreiros que estão cortando o Brasil de norte a sul, buscando o apoio da enfermagem. Não vamos decepcionar, por favor, os nossos colegas que estão tentando uma vaga. Enfermagem, votando na enfermagem. Eu quero também falar, nesse momento, gente, o nosso piso é lei, não vamos ter dúvida disso. O nosso piso é lei, foi votado em todas as instâncias, seguiu todos os ritos. Nós não podemos duvidar da votação em maioria em todas as casas, né? A sanção do presidente Bolsonaro. Tem muita gente que está com dúvida com relação por que ainda não teve o veto da sanção. É porque, gente, o prazo era de 30 dias, mas nós sabemos que se passar esse prazo não tem problema. Senadores, deputados, nesse momento estão muito envolvidos com campanhas políticas. Então, nós temos quase certeza que a cerimônia que vai unir as duas casas, Câmara e Senado, não vai acontecer agora, antes dessas eleições. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, não tem problema, gente. Nosso piso começou agora, ele nasceu lá no dia 4, foi publicado no Diário Oficial no dia 5/8. Então, nós estamos começando uma nova história. Então, após as eleições, o presidente do Senado, ele precisa convocar as duas casas para, numa cerimônia única, votar contra o veto lá do nosso presidente Bolsonaro, aquele item lá 15D, né, que falava do nosso aumento pelo INPC. Então, piso constitucional, piso lei. O que nós estamos vivenciando hoje? Nós estamos vivenciando, gente, o que era de se esperar. Nós estamos vivenciando os empresários que não estavam acreditando que o nosso piso seria lei, e os empresários ligados à rede, às instituições de saúde, né, e os gestores das santas casas, né, as instituições filantrópicas, não acreditavam que a nossa força, a nossa união fosse trazer essa vitória que há mais de 30 anos a enfermagem buscava. Mas nós conseguimos, e eles estão agora impactados na questão do STF. Olha, o STF está precisando apenas, e já convocou, a posição aqui do que a gente chamaria, né, do PGR, da Procuradoria-Geral da República. Foi a única instância que ainda não manifestou para o ministro Barroso. Ele tem até a PGR já tem até o dia 5/9 para se manifestar. Então, as instituições estão apostando que o ministro Barroso ainda vai criar algum problema para o nosso piso. Precisamos nos unir e cobrar do ministro Barroso a sensatez de que o nosso piso não pode agora ser colocado em stand-by por uma questão que a gente chamaria de embate entre empregadores e governo. Nós não temos nada com isso. E outra coisa, gente, prestem atenção, nosso piso não tem nada a ver com fonte de custeio. A fonte de custeio é uma relação entre governo e gestores de instituições de saúde. A lei 14.434, ela é independente da fonte de custeio. Se tiver fonte de custeio, e se a enfermagem, nós aqui, Sistema COFEM, lideranças, nós estamos lutando também para que tenha fonte de custeio para aqueles que não podem arcar com o piso. Porque tem muita empresa aí que já ganhou demais, teve lucro demais e não precisa de relação nenhuma.
Temos também muitos empresários que estão apenas esperando isso, porque eles consideram arriscado, até por uma questão da CLT e das leis trabalhistas, que se eles colocarem esse piso antes da decisão do STF, pode haver alguma questão legal deles não poderem voltar atrás. Então não se preocupem, gente, estamos dentro do prazo, nosso piso nasceu agora e nós precisamos ter força e coragem, recuar nunca mais. Nosso piso ele é inegociável. Podem haver articulações entre empregadores e trabalhadores, mas sempre intermediados por advogados, por comissões de trabalhadores, pelos sindicatos, ok? Então, a partir de agora, bola para cima, porque nós estamos juntos. O Sistema COFEM-COREM, quero cumprimentar todos os presidentes do Sistema COFEM, em nome de doutora Betânia, e dizer, acreditem, o Sistema COFEM está nessa luta intensamente. E a FNE também, o Fórum Nacional de Entidades. Então, gente, vamos descansar na luta, não vamos nos desesperar. Vou ver aqui, Vinícius, me ajuda a ver se o doutor Elton chegou aqui. Espera aqui, vamos ver se o doutor Elton já entrou aqui. Pesquisa aqui. Cadê? Pesquisa aí para mim, Vinícius. Estamos pesquisando aqui. Estamos pesquisando, é pagar, né não, Vinícius? Elton, só um pouquinho, gente. Aí ele vai convidar o doutor Elton, ele já está aqui com a gente. Está chegando. Desde já quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui conosco. Doutor Elton, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos nos encontrando para falar sobre esse piso salarial. Eu quero agradecer, doutor Elton, os 2.308 inscritos, enfermeiros, técnicos e auxiliares que estão aqui conosco. É uma emoção, doutor Elton, porque ontem, um dia desse aí, o senador Fabiano Contarato chegou a usar uma expressão, eu sei que ela é muito pesada, mas é assim, está havendo um assédio coletivo, um amedrontamento, né, entre empresas particulares, clínicas e a enfermagem, que sempre ficou muito acuada. Mas nós estamos aqui para garantir a essa enfermagem que não precisa ter briga, não é o momento ainda, o momento agora é de diálogo. E é por isso, doutor Elton, que eu estou aqui te recebendo com esse carinho todo. A enfermagem está numa expectativa muito grande e hoje a noite é sua, viu, doutor Elton? É isso. Muitas perguntas aqui e eu, primeiramente, quero deixar o senhor se apresentar para essa enfermagem. Obrigado, viu, Maria, pela introdução. Mais uma vez, satisfação mini revela, né? Tivemos uma conversa muito proveitosa na entrevista, curta. Enfim, são programas, né? Então a gente acaba não podendo conversar mais adequadamente, mas eu fico muito feliz com o convite, agradeço em meu nome, em nome do escritório que eu represento, a Tal de Advogados, e me coloco à disposição do Corem para tentar dirimir as dúvidas, né, ao máximo possível, porque a gente sabe que se trata de uma questão jurídica e questões jurídicas. Então, são várias cabeças pensantes, vários raciocínios que estão sendo trabalhados no momento. Então, a intenção nossa é esclarecer o máximo possível a categoria e buscar o bem comum, que acho que isso é o mais importante, né? A gente fala de uma categoria que só busca o bem dos outros, né? E, inclusive, vocês são... Posso dizer vocês que você faz parte, né? Vocês foram e são essenciais à manutenção da saúde básica, diria. Então, na pandemia, isso só se confirmou. E ficou mais evidente ainda que vocês precisavam de um cuidado maior nesse sentido. Então, acho que o piso... eu não vou falar sobre justiça, porque a gente não discute lei, a gente cumpre, né? Então, se o legislador assim entendeu e ele representa a vontade da maioria, não há que se discutir, deve ser cumprido. Então, estou aqui para tratar justamente da questão do cumprimento, como é que ela fica e como isso... deve ser procedido tanto pelos empregados, caso tenha que tomar alguma providência, quanto pelas empresas, que precisam manter-se fiéis ao texto legal, né? Não à margem da lei, porque isso gera consequências. Então, vamos a elas.
Muito obrigada. O senhor já começou dando uma força. Gente, vamos chamar nossos colegas que estão aí tristes, desanimados, para ficar com a gente aqui nessa live. Olha, o senhor já falou tudo. A gente não discute lei, a gente cumpre a lei. Se precisar dialogar, essa enfermagem, ela tem uma mente e um coração de um tamanho. Empresários, não tenham medo de conversar com seus colaboradores. Mas, assim, não tragam dúvidas. É lei, nós vamos ter que pagar esse piso. Mais uma vez, conto com a consciência e bom senso do nosso ministro Barroso. Então, gente, nós não podemos perder tempo. Agora é a sabatina aí com o doutor Elton. Doutor Elton, mais uma vez, muito obrigada. Então, é o seguinte, de uma maneira bem simples, porque as pessoas ficam cheias de dúvidas. Explique para os nossos inscritos o que é um piso salarial e quem tem direito ao piso. Né? Quais são os benefícios? Né? Quais são aqueles benefícios que vão incidir nesse piso? Certo. Bom, agradeço primeiramente a pergunta, porque acho que ela começa do zero. Acho que o mais importante é a gente procurar ser bastante didático com a categoria para que ninguém tenha nenhum tipo de dúvida em relação a isso, nem seja ludibriado, né, em relação à interpretação do texto legal. A categoria da enfermagem, a gente pode dizer que ela, de alguma forma, ela sempre existiu, porém, ela foi regulamentada a partir de 86, mediante o texto legal à época, né, que seria a Lei 7.458. Então, por conta desse texto legal ter definido quais eram as funções de enfermeiro, ele criou a profissão de enfermagem para a lei, não que ela não existisse. E a partir dela você tem a profissão de enfermeiro, você tem abaixo da profissão de enfermeiro, que seria a profissão do ensino médio, você teria o técnico de enfermagem e logo após, na base da pirâmide, mas não menos importante, claro, você teria o assistente e a parteira. A partir daí você tem as funções de cada um. Isso é a definição da profissão de enfermagem, por assim dizer, legalmente falando, claro. O que o texto legal à época não fez, o de 86, a lei, foi criar o piso da categoria. Então, sobreveio a lei 14.432 de 2022, que criou o piso salarial. Ou seja, ele adicionou um artigo nessa lei que falei, né, a lei de 86, e nesse artigo está definido qual é o piso legal para aquelas funções já previstas em lei. Então, o que ele fez foi justamente uma lei que faz a adição a uma outra lei de um novo texto legal. Vamos dizer assim, aperfeiçoando aquela lei que já existia. Para que você não tenha que criar uma lei específica em relação a isso. Se você já tem uma lei, né? Você vai lá e muda e coloca um artigo adicional. Com base nisso, todos os benefícios que são calculados pelo piso salarial, sendo o piso salarial o limite, e a partir dali você tem que pagar aquele valor para cima. Por isso é piso. Não pode passar do piso. Então, tudo que é vinculado ao piso da categoria será efeito de benefício. Então, se o benefício é calculado pelo piso, ele será multiplicado pelo valor do piso. Aí precisa saber quais os benefícios especificamente falando. Para exemplificar os mais básicos, férias, 13º, porque são vinculados ao salário da categoria. Então, quem recebe acima do salário, ou seja, acima, vamos dizer assim, acima do piso, quem recebe acima do piso, para ficar uma explicação mais fácil, para o enfermeiro, quem recebe acima dos 4.750, que é do enfermeiro, ele será, não vai ter alteração, que não é a grande maioria das pessoas. Não terá alteração nesse sentido. Então, os benefícios, para quem não tinha, ele vai receber o salário maior e os benefícios serão calculados em relação a esse valor. Férias, como eu já mencionei, 13º, aviso prévio, se for o caso, de mandar embora, enfim. Excelente, é isso mesmo. Gente, é piso, é a base ali das referências a que vocês fazem jus. Então, olha o seguinte, a lei nos fala, então, que todos têm direitos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, da rede privada, da rede pública. E aí, as instituições estão alegando que vão esperar a resposta do STF. Mas se elas não pagarem dentro desse prazo, elas terão que pagar o retroativo? Bom, o que ocorre é o seguinte, quando você tem uma lei que tem eficácia imediata, ela tem que ser cumprida imediatamente. Então, a partir do momento em que a lei está sancionada pelo presidente, não cabe mais discussão. O piso deveria ser pago imediatamente. As instituições privadas, até porque as públicas é um caso diferente, as instituições privadas e filantrópicas que não estão pagando terão problemas no futuro
independente da aprovação ou não do STF, porque até esse momento a lei está valendo. Então, eu, salvo o melhor juízo, pagaria o piso ainda, vamos lá, ainda que eu não tenha definição legal no STF, porque não houve efeito suspensivo na lei. Alguns estados entraram, impediram e lá conseguiram, mas isso é um caso para cada estado ser discutido. Se não teve no seu estado, e se a live tem outras pessoas de outro estado, o ente privado tem que tomar muito cuidado com esse raciocínio, porque quando você não paga nesse sentido, considerando que o STF vai reformar, você esquece que você já está sob efeito da lei. Pode ser que ela reforme no futuro. Não quer dizer que agora ela não esteja valendo. Então, eu recomendaria que as instituições pagassem, porque não tem efeito suspensivo. Então, tomar cuidado com esse raciocínio, né? Aí eu acho tão bom escutar isso. Enfermagem brasileira, não vamos ficar firmes, gente. É o que nós estamos falando. Não pagaram ainda, estão numa expectativa, mas a lei está incidida sobre eles. Eles vão ter que arcar com as consequências do não cumprimento dessa lei. Por favor, enfermagem, não duvide disso, ok? A ação do STF diz respeito apenas às entidades particulares e filantrópicas. Ou a suspensão também pode ocorrer para o setor público? Eu acredito que sim, né, doutor? Na verdade, assim, está falando em suspensão. O setor público não está pagando por conta de previsão orçamentária. Você tem uma lei que tem que ser cumprida e você não pode criar uma verba considerando que você tem um pagamento já previsto do ente público, que ele precisa resguardar uma questão de critérios de anterioridade para que ele não seja surpreendido por verbas que ele não tem de fato como você cumprir, né? Você adimplir, na verdade o termo seria mais técnico, seria adimplir. Quando você não pode realmente fazer essa previsão, porque nós estamos no meio do ano, quase praticamente caminhando para o fim do ano, dá para entender que você não pode fazer o pagamento tão já, porque senão você acaba prejudicando uma outra parte da própria área de saúde. Você tem uma verba única nesse sentido. Então, para as entidades públicas, isso é compreendido justamente por conta da lei que os prende a esse raciocínio. Agora, o grande problema as privadas não podem se valer desse mesmo princípio, e nem as filantrópicas, né, por assim dizer. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de raciocínio de, não, vou esperar o STF decidir. Quem tem uma vantagem, se a gente pode falar a palavra vantagem em cima disso, porque eu acho que acaba perdendo a enfermagem com isso, né, e quem recebe a prestação de serviço também, por conta da lei, como eu já falei, você não poderia cumprir por conta da lei, você teria que se ater ao cumprimento da lei para evitar algum tipo de ação de propriedade administrativa, né, de não pagar um lado, e isso ocorre com o ente público. Às vezes você vai e faz o pagamento lá, e, para usar um termo bem básico, você cobra um santo e descobre o outro, e aí quando chega na hora de fazer na hora de fazer a aferição da legalidade, ele pode sofrer alguma sanção por parte do Ministério Público. Então, por isso que o ente público não pode fazer esse pagamento tão já, mas no ano que vem, independente do STF ter decidido ou não, ele terá que começar a fazer o pagamento sim. E eu quero dizer, gente, que já tem muito prefeito procurando o Corém. Quero destacar aqui o prefeito de Itabira, mandar um abraço para ele, que está fazendo questão de publicizar. Ele já está no seu orçamento, planejando o seu orçamento, que vai garantir o pagamento. E assim, muitos prefeitos. No norte de Minas, nós tivemos em Jaíba, que também se manifestou. Então, daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre a questão lá do serviço público. Nesse momento, nós estamos com o doutor Elton falando sobre a questão da rede privada, dos filantrópicos, que insistem em esperar o STF. Gente, eles estão insistindo, é um direito deles. Agora, é um direito nosso também interpretar a lei ao pé da letra. O piso é lei e eles terão que pagar, arcar com as consequências e com os retroativos. Nós estamos aqui, doutor Elton, respondendo questões que eu sintetizei aqui, compilei das dúvidas dos nossos inscritos. Perfeito. Essa pergunta eu não gosto de fazer, mas vou ter que fazer, porque me pediram para fazer. E se o STF se posicionar contra, como proceder? Bom, saber do posicionamento do STF, pode ser que haja alguma divergência entre os ministros, depende muito da forma como o quórum se apresentar à época, né? Vamos dizer assim, a época da decisão, né? que virá, né? Sobrevirá. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: há recursos, dependendo da composição da turma em relação aos votos
que serão. Então, eu não posso antecipar uma coisa que, de fato, a gente não tem um posicionamento prévio em relação a isso. Eu creio que o Conselho deverá se resguardar dentro das medidas legais possíveis, até porque você está falando em cumprimento de lei, né? Se o legislador criou a lei, é complicado o STF decidir em contrário, né? Você tem uma casa legislativa que faz isso, né? Tem essa obrigação e vê uma outra, a menos que o critério seja estritamente jurídico. Vamos ver qual é o pensamento do STF em relação a isso. Porque eu creio que a lei, como tramitou em regime de urgência, ela observou os trâmites legais que os senadores, de fato, precisam ter para que ela venha a ser sancionada. Se o presidente sancionou, então... Eu também concordo com isso e nós precisamos ter cautela, a gente ter calma. Você acha que os empresários iam colocar, gente, no contra-cheque alguma coisa, gente? O que nós estamos esperando, gente? Aqui várias pessoas me falando desse contra-cheque, falou aqui, está me falando mais uma vez, desculpe. Gente, os empresários estão apostando que o STF vai criar alguma medida cautelar, alguma liminar, alguma coisa para impedir isso. Nada de tristeza, Marcelo, nada de tristeza. Preste atenção, Marcelo. Nosso piso nasceu dia 4/8. Ele ainda não, os contra-cheques que estão saindo agora, eu não acredito realmente que nenhum empresário... Gente, olha aqui, ó, saiu a notícia. A Federação Brasileira Hospitalar solta nota apoiando a atitude de todos os empresários que não estão querendo pagar no dia 5. É uma estratégia deles. Vamos ficar tranquilos. Eles vão ter que pagar, gente. Se não pagar no dia 5, eles vão ter que fazer um pagamento retroativo. Olha, Unimed não pagou, Notre Dame não pagou, Santa Rita não pagou, Santa Casa não pagou. Não, gente, não vamos nos preocupar com isso, ok? Vamos continuar mais um pouco e a gente volta a falar mais sobre essas questões. Gente, vamos encher essa live. Vamos fazer com que eles entendam que nós não estamos bobeando, que nós estamos conversando. Estamos com 3.022 pessoas, temos que ter mais aqui. Olha aqui, existe uma brecha na legislação para que não se pague o piso? Eu acho que o senhor já até respondeu. Não existe, só se for brecha, assim, vamos dizer assim, brecha para efeito de quem trabalha na área, como se fosse um subterfúgio, né? Então, assim, uma interpretação dúbia, vamos dizer assim. Gente, é uma lei, né? Se você cria uma lei, você tem outras categorias que têm leis criadas com piso. Então, se você cumpre lá, eu não entendo qual seria a brecha. E se eu tivesse, eu também não faria. Não é? Olha aqui, tem gente aí falando de demissões. Nós vamos falar de demissões num momento muito oportuno, mas nós vamos chegar lá. Se as empresas pagar esse mês o piso salarial e o STF barrar, eles podem voltar atrás no nosso salário? Não, se for, vamos lá, se for pago, o que deveria estar acontecendo, deveria estar pagando, independente da decisão do STF, você não pode pedir de volta, porque naquele momento você tinha um salário que estava, vamos dizer assim, previsto em lei, e depois você deixou de ter, porque a lei foi, dependendo da decisão do STF, anulada. Então, você não vai devolver o dinheiro, né? Porque, assim, recebido, no caso, foi recebido, o serviço foi prestado, naquela época ele era aquele valor. Como eu falei, a decisão não tem efeito suspensivo. Aliás, a ação não tem efeito suspensivo, ela não suspendeu os efeitos da lei. Se ela não suspendeu, você tem que pagar. Então, não há essa discussão se você vai receber e ter que devolver. Eu entendo que não. Com certeza. E outra coisa, viu, gente? Teve uma pessoa que colocou assim, a instituição que não pagou, o que o Corém vai fazer? Olha, o Corém está fazendo uma parte importante. Enquanto sistema CONFEM, nós estamos como amicus curiae dentro do STF, ajudando, todos os conselhos agora vão entrar. Nós estamos abrindo canais junto aos políticos, nós estamos com fiscalizações específicas, suspendemos qualquer modelo de fiscalização que não seja para atender as demandas das denúncias com relação à demissão e complicações
na assistência, na gerência. Gente, confie no sistema. Agora, tem uma coisa, questões trabalhistas, por favor, sindicatos. O Corém está aqui querendo somar forças com vocês. Não deixem os seus colegas trabalhadores sozinhos nessa luta, sem ouvir a voz de vocês, ok? Vamos continuar. Se a empresa alegar que não tem dinheiro para pagar, quais são as consequências? Bom, não existe essa história de alegar que não tem dinheiro para pagar, né? Para quem contrata, você tem que arcar com o famoso ônus do negócio. Então, assim, tem o ônus e tem o bônus, né? Que é o lucro, e tem o ônus. Então, você precisa pagar o salário do trabalhador. Essa discussão de, eu não tenho dinheiro, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, então, ou então o próprio sindicato, enfim, conselho. Então, porque assim, isso não, esse raciocínio ele não é jurídico, né? Não adianta a empresa falar, não tem dinheiro para pagar. Se todo mundo pudesse dizer que não vai pagar porque não tem dinheiro, ninguém pagava nada. E o interessante é que nós temos várias manifestações, pessoas que estão mostrando, planos de saúde tiveram lucros exorbitantes, os hospitais tiveram lucros, na pandemia tiveram dificuldades, mas tiveram lucro. Só que a enfermagem, desde quando eu me entendo por enfermeira, e eu tenho mais de 34 anos de trabalho na assistência, na gerência, eu vou dizer para vocês, nós estamos sustentando esse país. Gente, instituições que estão demitindo pessoas estão demitindo de uma forma insana. Eles nem pagaram o piso, não fizeram a conta e estão demitindo. Gente, isso é para amedrontar a enfermagem, gente. Isso aí é para a enfermagem ficar com medo. Não façam acordo, não assinem documentos nenhum sem intermediação formal entre trabalhador e empregador. Maria, só vou aproveitar uma pergunta que eu vi que foi repetida algumas vezes ali, até porque o colega disse que a gente acabou não respondendo. Não sei se está mais à frente, vou só até para ele poder, porque ele já perguntou algumas vezes. Está perguntando em relação à vinculação com a hora, se eu não me engano. Gente, por força da súmula 385 do TST, você vai receber o piso da categoria independente da hora que você trabalha. Tá? Se você trabalha uma hora determinada, você vai receber de acordo com o piso. Isso está no inciso 1 da súmula 385. Então, independente de você trabalhar 30, 44 horas, você vai receber o piso, calculado em cima das suas horas. Tá bom? Então, acho que assim eu sanei a questão do colega. Eles estão com essa dúvida, porque o piso, né, doutor Elton, ele foi calculado com base na CLT. A lei se estabeleceu permeada lá com os ritos da CLT. Então, é o seguinte, eu vou falar, o senhor me corrige, tá, doutor Elton? O piso, gente, ele pode ser aplicado a qualquer carga horária, vai depender do empregador. 30 horas, eu posso ganhar o piso, se o empregador quiser me pagar. Mas também ele pode fazer o que a gente chama de, esqueci a palavra, doutor Elton, proporcionalidade. Ele pode pegar o valor do piso aqui da CLT e fazer a proporcionalidade com as 30 horas. Isso é legal, gente. Isso é legal. Agora, lá no serviço público é diferente, mas na rede privada eu também posso estar em 30 horas e haver uma negociação entre eu e o meu patrão de subir a minha carga horária. Mas isso tem que ser em um acordo, negociado, intermediado, não é isso, doutor El? Isso, perfeito, perfeito. Porque os acordos, eles acabam... Lógico, a gente tem uma discussão atual no STF em relação ao negociado sobre o legislado. Então, existe realmente isso aí que você falou, está super certo em relação à questão dos acordos coletivos e tal. Porém, quando você vai fazer essa discussão aí, de fato, você tem que observar como é cada acordo coletivo da categoria. Isso aí varia para cada estado. Então, realmente é uma questão que depende muito da análise do caso concreto daquele estado específico. Bem, eu vou continuar aqui. Então, tem perguntas que estão aparecendo aí, que vão chegar, viu, gente? O piso, trabalho numa clínica de hemodiálise e até o momento nada foi dito. Nós já respondemos isso, né? Temos que esperar, gente, estratégia do empresário. Não é, eu não vou nem dizer que eles são malvadões, não, gente. É a estratégia. Vamos supor que pegue e o ministro Barroso
coloque aí uma medida cautelar, vamos esperar. Eles estão na dele. Agora, não vou falar mais sobre isso. O piso é lei, eles terão que pagar. Teriam que pagar dia 5/9. Porém, não, estão aí, já soltaram o contra-cheque. Vi muita gente falando, funcionário revoltado. Não, gente, nós temos que ficar de cabeça erguida e lutar novamente. Olha isso que nós estamos fazendo aqui. Quando eles souberem que a enfermagem está se organizando, tendo conhecimento, gente, eles já começam a nos olhar diferente. Todo respeito à Central dos Hospitais, à Federação Brasileira de Hospitais, mas nós estamos numa luta. E essa luta, ela tem, de um lado, trabalhadores que estão há anos recebendo salário de miséria, e, de um outro lado, os empresários. Eu tenho falado, doutor Elton, eu sou muito transparente. Se eles estão ameaçando a demissão ou já começaram a demitir, nós temos a certeza que um hospital não funciona sem a equipe, que é 75% da mão de obra. Quero cumprimentar meu amiga Dailton, que passou aí, meus amigos conselheiros também. O piso, a empresa pode sugerir acordos? Achei interessante essa dúvida. Podem pagar por escalonamento? Começar por uma categoria e depois chegar a outra? Ou tem que ser tudo de uma vez? Eles têm que observar o piso, tá? Essa questão de escalonamento, se ela for uma previsão dizendo assim, olha, vou começar pagando porque eu não tenho dinheiro, você não vai privilegiar uma parte da categoria em detrimento da outra. Então, esse escalonamento, porque ela não especificou, no caso, a pessoa que fez a pergunta não especificou que tipo de escalonamento ela estava falando. Mas você não pode falar assim... Pode falar. Eu entendi assim, doutor Elton, assim, ó, eu vou pagar agora 50% o valor, vou aumentando, depois ela... Não, porque essa previsão não foi a lei. A lei mandou pagar o piso. Ela não modulou os efeitos para pagamento escalonado. Você tem que cumprir o piso. Então, você não fez você não deu a opção de fazer um acordo nesse sentido. Então, assim, o escalonamento, se alguém está sugerindo para a pessoa, está equivocado. A lei mandou que você pagasse. Você criou um piso assim, ó, será implementado tanto tempo o escalonamento A, B e C? Não. Ela mandou pagar e a partir da validação da lei, no caso da sanção que ela já teve, dia 4 de agosto, a lei tem que ser, o piso tem que ser cumprido. O piso tem que ser pago, a lei tem que ser cumprida. Não tem prazo para resposta. Já perguntaram alguma vez, não tem prazo para resposta do STF, gente. É uma ação, como outras, né? Ela segue um rito. É uma ADI, né? As ADIs, elas não são ações rápidas de serem resolvidas, tá? Mas é como eu estou falando para vocês, não existe essa questão de retroatividade, a lei não está suspensa. Então, quem acha que vai pagar os atrasados negociando, pode levar uma ação trabalhista imediatamente, porque você já está descumprindo a lei. Nesse momento, a lei está valendo, ela não está suspensa. Olha para vocês verem, gente, e o sistema COFEM tem, juntos pela enfermagem, um abraço, vocês têm sido assim, extremamente importantes nessa luta aí, de esclarecendo e jogando junto com toda essa enfermagem do Brasil. Olha aqui, doutor Elton, o sistema COFEM, ele tem feito um trabalho assim, muito de informar e fortalecer a enfermagem. Então, gente, temos também parcerias, estamos denunciando já ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público Estadual essa intenção, essa opressão. É quase que um contrato leonino, empresários e enfermagem, e intermediando uma lei que já está aí posta. Nós não vamos retroagir, nós não vamos ceder à pressão. Se houver demissão, nós vamos em cima, porque é demissão justificada por um piso. A maioria das instituições de saúde não tem recurso humano suficiente e a sociedade vai ser colocada em risco. Quer demitir, fecha leito. Quer demitir, tenha coragem de diminuir seu lucro e sua receita. Mas demitir e continuar na mesma, vocês não vão conseguir, não. Nós vamos atuar. Nós vamos estar ali, eu sou brava, viu, doutor Elton? Quem me conhece sabe que quando eu entro numa luta, eu entro para dialogar, eu entro para fazer todas as interlocuções possíveis. Mas quando se trata da enfermagem, eu viro uma onça, assim, educada, mas viro. Quem está saindo de férias agora a partir de agosto e setembro?
Como é que fica isso, esse cálculo aí? Quando você sai de férias, você tem que observar qual é o piso da categoria. Se o piso é a época da concessão, não é quando você adquire o direito, que uma coisa é você adquirir o direito a férias, até para que não sejam orientados de maneira errada pelo empregador. Quando você concede, quando você goza das férias, você tem que receber o valor que você está recebendo de piso. Lógico, se você receber acima do piso, você recebe acima do piso. Mas você tem que receber o seu piso quando você vai gozar das férias. Não adianta o empregador dizer assim, olha, eu vou pagar aqui o antigo porque essas férias são do ano passado. Negativo. Se você está tirando férias a partir do dia 5 de agosto, que a lei já estava valendo, você tem que receber o valor do seu piso. Então, sempre que eles tomem cuidado com esse entendimento, porque muita gente já me consultou em relação a isso, inclusive outras categorias. Eu recebi um aumento do ACT. Não, mas as tuas férias é do ano passado. Negativo, você está gozando agora, você vai receber do gozo, não da época que você contabilizou as férias. Excelente, Todelton. Então, gente, está saindo de férias agora e recebeu com salário antigo, vai ter que ter complementação aí nesse volume financeiro. Gente, eu entrei com minha aposentadoria. Eu aposento com esse novo piso? Tem que ver o cálculo. Isso é mais complexo. Você tem que ver o cálculo que ela tem. Porque ela contribuiu com aquele cálculo. Ela tem um cálculo previdenciário que já foi feito, um valor. Então, o cálculo previdenciário é uma questão muito mais complexa. Porque você não pode receber o piso, já que você não contribuiu com aquele piso até agora. Uma coisa é você ter um piso, outra coisa são as contribuições que você fez com o valor que você estava recebendo. Essa relação é uma relação previdenciária. Então, tem que se fazer o cálculo para poder saber se ela vai... Ou então, já que ela já entrou, isso não vai ser reajustado agora, infelizmente. Né? Ela acabou não... Porque você tem que fazer o desconto. Você tem que fazer o desconto. Né? Como não foi feito o desconto com esse valor à época, eu imagino que ela vai receber o valor que ela já estava recebendo. Né? O cálculo já foi feito, já está sendo feito, se já não foi. E ela vai receber o valor que ela contribuiu até então. Gente, nossa, mas como que esse tempo passa e nós ainda temos algumas perguntas e eu quero ficar ainda gravado aqui. Olha aqui. Olha, doutor Elton, você não imagina o que esse home care está fazendo com a saúde desse país. Alguns, né, gente? Porque tem outros que são muito bons. Gente, preste atenção. Os planos de saúde, os grandes hospitais estão terceirizando o atendimento domiciliar, né? O home care está usando de algumas cooperativas ou algumas empresas, e a enfermagem está nesse meio. E aí uma vez me pergunta assim, ó, e o home care tem que pagar? As empresas alegam que não houve repasse pelos planos de saúde. E as cooperativas? Olha que loucura, estão falando para a enfermagem que precisa do plano repassar o aumento que é relativo ao plano. Você aguenta, doutor Elton? Não, porque você não pode jogar para os outros, né? É como se você dissesse para dar um exemplo bem grosseiro, né? Para o dono da pizzaria, você falasse assim para o pizzaiolo, olha, o cara não... o cliente não pagou gorjeta, então não vou pagar o teu salário. Assim, é um valor. No caso, né? Você tem que ajustar porque você é a ponta do pagamento. Ah, mas eu não estou recebendo. Entendeu? Infelizmente, você vai ter que dar um jeito, né? Esse argumento não é válido. Não cola, gente. É mentira. Vou falar. Alô, enfermagem que está trabalhando em home care. É mentira. Home care. Se você é empregado de uma home care, você tem que colocar o valor, seja nas suas horas trabalhadas. Tem que haver proporcionalidade de acordo com a Eu vou até falar um negócio aqui. O pessoal falou assim, home não é carteira assinada, não tem direito ao piso. A carteira assinada é uma presunção relativa de vínculo empregatício, gente. Se as suas funções são compatíveis com a legislação de enfermeiro, que é a Lei 7.468/86, você está enquadrado, se você tem, de fato, o vínculo, né? Você precisa provar o vínculo. Se as suas funções são de enfermeiro, se você cumpre o CBO do enfermeiro, você é enfermeiro. Não é porque você não tem a carteira assinada que você não tem direito ao piso. Uma coisa é você formalizar a sua relação, outra coisa é você ser. Então, o que é importante é o que a gente chama no direito do trabalho de primazia da realidade. Você tem que ver a realidade do contrato, que a gente chama de realidade fática, para que você possa ser enquadrado. Ah, mas não tem carteira assinada. Isso não impede de receber.
Mas você tem ali como comprovar. Sim. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A enfermagem precisa ficar bem calma, ler muito. Quanto for necessário, nós vamos esclarecer, vamos apoiar, vamos fiscalizar. Confie no Corém Minas, nós estamos com vocês. E as cooperativas e o PJ? No caso, está perguntando das cooperativas. Tem que ver qual é o regime que eles estão contratando, né? Se eles têm alguém que presta serviço. Isso entra nessa regra que eu falei do vínculo empregatício, né? Aí é uma discussão muito mais de acordo com o caso concreto. Se o funcionário, se a pessoa que trabalha para a cooperativa, se é sempre ela que faz a função, ela sempre vai com aquela pessoa, você tem que ver justamente como é que funciona, como é o funcionamento. Isso aí, cada caso é um caso. Tem cooperativas que são apenas, como é que a gente pode falar assim, eu não gosto de fazer críticas, sabe, porque acho que a gente acaba entrando na própria discussão da categoria em si. Mas quando você faz essa análise, você tem que ver qual é a realidade, como eu falei, do contrato, ver se a pessoa de fato não está empregada. Uma coisa é você ter uma função eventual. Você vai lá e toma conta de uma pessoa, de outra e tal, como se fosse uma diarista, uma espécie de diarista. Outra coisa é você ser só você. Aí entra nos elementos do vínculo empregatício, subordinação, onerosidade, impessoalidade, não eventualidade. Isso aí seria uma decisão para a parte do trabalho, caso você queira ser enquadrado, né? Mas se você está no regime de PJ, porque você tem essa flexibilidade, você não tem vínculo de fato, né? Você vai seguir o que você já estava fazendo, é PJ e pronto, você já tem um valor pré-definido lá na sua PJ. Você não é empregado, a gente está falando de gente empregada, mas que pode ser enquadrada como empregada a se analisar a situação concreta, como eu já falei. Não dá para você abranger tudo só numa questão. Você tem que ver como é que funciona aquela cooperativa, aquela pessoa. Se de fato é uma cooperativa, se ela segue essas regras aí, e se isso não está sendo ferido, né? Se o que a gente pode falar assim, se aquilo que você previu para uma cooperativa está funcionando. O 13º também vai ser pago com salário. A moça perguntou ali, 13º é salário. Tem que ser pago o piso, tá, gente? Isso. Cooperativas estão burlando a lei de cooperativas, porque se você é associado, você tem que fazer retiradas agora com base no piso. Se você é empregado, tem um vínculo de trabalho efetivo, é com base no piso. Se você faz plantão, tem que fazer a proporção das horas e dias trabalhados. Gente, não caiam na questão do lobo vestido de cordeiro. Cuidado com o que vocês assinam. Eu queria perguntar para o senhor também, a PJ nós já falamos, PJ é acordo, né? Eu vou dar meu preço, o patrão vai querer ou não. Porque você não tem vínculo, você é uma pessoa jurídica prestadora de serviço, não é efetivamente empregado. Então, você está fazendo um contrato de adesão, olha, eu vou fazer esse serviço, eu estou prestando serviço. Aí você tem que analisar os elementos daquela PJ, se ela entra nos 4 itens que eu citei em relação ao vínculo empregatício. Não é de cara que eu vou dizer que ela tem direito. Depende muito da análise da pessoa jurídica, né, em concreto. E o doutor Elton, o pessoal fica doidinho. Nós estamos com muita OS hoje em dia, né? Público-privado, CLT. Então, eu entendo que a OS vai ter que pagar o piso. Não tem como ela ter outra forma. Certo, com certeza, né? Inclusive, as pessoas estão até perguntando aqui a demissão. A demissão depois da lei, gente, é pago com base no piso, tá? Se o seu valor é abaixo, se você recebe abaixo do piso, se você foi demitido depois do dia 5, pagamento do piso. Funciona como se você recebesse um aumento, para efeito de exemplo, tá, gente? Se você recebe um aumento, você vai pagar para a pessoa se mandar ela embora, se ela pedir para sair, como se fosse o valor do aumento. Digamos que o piso não exista. Você vai receber o valor do seu aumento. Você não vai receber o valor do salário antigo porque você não está recebendo ele há, sei lá, 1 ano ou 2 meses. Você vai estar vinculado ao seu valor mais atual. É sempre o princípio que é mais vantajoso, para o empregado, tá? Para que isso fique bem claro. Pelo menos nesse sentido, né? Nem sempre é mais vantajoso para o empregado. Tem uma pessoa que falou assim, a empresa pode suspender vale transporte, alimentação por causa do piso? Não, porque isso aí não é uma... Vamos lá, vale alimentação, vale transporte, são valores que são pagos para que a pessoa possa trabalhar, não é por trabalhar, é para trabalhar. Então, se você está recebendo para trabalhar, como é que você vai trabalhar sem as questões básicas, que é o transporte e a alimentação? Então, a empresa não pode deixar de pagar
Ah, não, vou deixar de pagar. E muitos vão descumprir acordo coletivo, porque vão deixar de pagar, porque há previsão em acordo coletivo. E outra, o empregado, em geral, ele tem um desconto sobre esses valores, né? De vale transporte, vale alimentação. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai continuar sendo descontado? Não, eu não vou pagar para poder cumprir o piso. Você não está. Nenhuma coisa nem outra. Você está descumprindo o piso e está deixando de pagar verbas que em uma eventual reclamação trabalhista você vai precisar pagar. E com juros. Gente, não existe. Estão perguntando retroativo. Gente, não existe retroativo. Não é retroativo. Já deveria estar pagando desde agora. Lógico, tem a multa de previsão de atraso salarial, que são 20% a partir de 20 dias, tem sempre um cálculo a ser feito. Tem ACTs que prevêem uma multa maior, que tem mais vantagem e tal. Mas não existe retroatividade nesse sentido. Deveria estar sendo pago. Porque eu estou falando, quando você fala retroatividade, ele dá a ideia de suspensão, mas a lei não está suspensa. Pelo menos em alguns estados, né? Ô, doutor Elton, sabe o que a gente entende assim? Se ele não pagou agora e for pagar em novembro, ele tem que pagar o que ele ficou para trás, é isso? Sim, ele vai pagar com juros, mas é como eu falei, não é retroativo porque não está suspenso. A gente fala, porque a gente usa. Não, a gente perfeito. Usa. Perfeito, mas até para a pessoa, se ela ouve isso do empregador, se perder eu pago retroativo. Não, gente, não tem retroatividade. Inclusive, atraso de salário é um motivo para você entrar com pedido de rescisão indireta por falta grave do empregador. O empregador paga dano moral em relação a isso. Então tem que tomar cuidado com esse entendimento aí. Lógico, as pessoas não querem ir embora para não receber o salário, que às vezes até é intenção, né? É intenção aí. Eu não quero prever alguma maldade do empregador, mas às vezes até intenção de ligamento. Tem gente que está falando que nós estamos falando só da rede privada, mas, gente, é lógico, hoje nós vamos focar na rede privada, filantrópicos, home care, cooperativas, que eles têm que pagar agora. Depois nós vamos falar sobre o serviço público, mas nós temos tempo para isso. Inclusive, estamos pedindo já audiência pública na Assembleia, na Prefeitura, para a gente já começar a discutir. Olha, gente, eu tenho uma aqui perguntando, podem contratar técnico de enfermagem como auxiliar, mas eu acho que é o contrário. Cada um, gente, tem a sua prerrogativa de atribuições dentro da Lei 7.498 e no decreto que eu esqueci, 94.000, esqueci o número, mas eu vou lembrar e coloco aí. Não tenho como misturar. Olha, outra coisa que passou aí, doutor Elton, o empresário pode suspender o contrato CLT e me fazer virar PJ só se você concordar, porque ele não pode fazer isso. Isso não significa que ele não vá. Isso não significa que ele não vá arcar com a unicidade contratual em eventual reclamação trabalhista. Você pode declarar unicidade, porque o contrato está sendo usado como uma forma de você bular o registro, porque a pessoa, de fato, ela é vinculada àquele empregador e até pelo decurso do prazo, ou seja, um tempo muito curto de você absorver aquele empregado, fica subentendido que ele está sendo colocado de uma maneira precária para que ele possa exercer a mesma função com um valor menor. Então, em relação a isso, não há dúvidas, né? Se a pessoa está fazendo isso de cara, já fica claro que é para, de fato, diminuir o valor do pagamento dela. Então, assim, quem se sujeita a isso pode estar diante de uma reclamação trabalhista. Então, isso aí fica bem claro, né? Até porque por conta do prazo, né, Maria? Então... Gente, tudo que nós estamos falando, cooperativas, home care, tem que pagar agora, gente. Nós estamos falando hospitais privados, cooperativas, filantrópicos, home care, clínicas, tem que pagar agora. A insalubridade que o pessoal está falando, nós já tínhamos até discutido, eu vou ajudar a doutora Elton. Gente, primeiro, o PIS é para todos, públicos e privados, públicos 2023. Insalubridade, existe uma lei específica, né, doutor Elton, que traduz um percentual de 10, isso já foi alvo de uma... Desculpa te cortar, Maria, já foi alvo de uma ADI também, que já